Amém. Vamos tratar hoje como distinguir os falsos profetas. O Senhor Jesus mandou fazermos isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Os falsos profetas estão aí matando, roubando, destruindo, acabando com as famílias. E a palavra de Deus nos orienta que nós tenhamos discernimento para distinguir tais falsos profetas. Eu separei aqui 14 pontos para tentar te ajudar nessa distinção. Primeiro ponto, ele profetizou alguma coisa que não se cumpriu? Deuteronômio 18, de 20 a 22, fala que se tal profeta profetizar e não acontecer, tal profeta é falso. Tal profeta não deve ser temido nem respeitado, porque este profeta intentou contra Deus. Então, Deuteronômio 18, de 20 a 22, deixa isso muito claro. O profeta profetizou e não aconteceu, ele é falso profeta. Uma coisa que acontece muito hoje nas igrejas neopentecostais é que o profeta olha para uma pessoa doente e diz assim: olha, Deus está te curando. Aí passa um tempo, a pessoa não foi curada, até mesmo morreu. O argumento do profeta não foi que ele profetizou uma falsa profecia. Ele fala: não, Deus deu a bênção para a pessoa, mas ela não recebeu. A culpa é dela. Quer dizer, eu profetizo que você vai receber, e se você não receber, a culpa é sua. Que conversa é essa? Que coisa estranha é essa? Se Deus falou que vai fazer, Deus faz. Se Deus falou que vai realizar um milagre, ele realiza. Se não fez, é porque o profeta foi falso. É isso que foi. E esses indivíduos não devem ser respeitados. Outra coisa que nós vemos muito nas seitas, por exemplo, datas sobre a volta de Jesus. A Igreja Adventista marcou N vezes datas para a volta de Jesus. Testemunha de Jeová marcou, continua marcando. São seitas desavergonhadas. A palavra do Senhor é muito claro que não era para marcar datas, que não era para ficar fixando momentos na história sobre essa volta, que ele viria de surpresa, mas continuam marcando datas. Há pouco tempo atrás tinha uma igreja norte-americana marcando datas. Então, o falso profeta, ele é um ser que não tem pudor, não tem respeito pelas pessoas, não tem compromisso com a verdade, o negócio dele é com a mentira. Agora, o grande problema é quando esse falso profeta profetiza e acontece. Deuteronômio 13, de 1 a 3, fala sobre isso. O profeta vai falar, ele é falso. Ele vai falar e o tal milagre que ele falou que ia acontecer, vai acontecer. Deus, em Deuteronômio 13, diz o seguinte, ele explicita o seguinte, que tal fato aconteceu para vos provar. Porque esse falso profeta, geralmente, quando faz um milagre, ele não dá a glória para Deus. Ele leva a glória para si. A glória vai para a instituição, a glória vai para ele, a glória vai para alguém dentro da organização e não para Deus. Então, é possível um falso profeta fazer um milagre de verdade? É possível acontecer um sinal dentre os falsos profetas? Claro que é. O anticristo ia fazer isso no final dos tempos e eles estão fazendo isso. Mas como é que eu discerno? Eu discerno através da palavra. Está glorificando Jesus? A glória está indo para Deus? Isso está honrando ao Senhor? Está pautado na palavra de Deus? Isso tem parâmetro bíblico? Então, nós temos sim como distinguir tais falsos profetas. Terceiro ponto é que Deuteronômio 18:11 proíbe a conexão com mortos. E uma das coisas que os falsos profetas fazem é conexão com os mortos. É engraçado porque nós pensamos aí numa igreja como a Adventista e as TJs. E eles muitas vezes são mortalistas e dizem que quem crê na imortalidade tem uma visão espírita da Bíblia, o que não é verdadeiro. É só ler Lucas 16, do 19 ao 31. Mas, por exemplo, Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela recebeu
uma orientação do marido depois de morto. Tá lá no Ellen White Books, entre lá no Google, dê um Google aí, tá lá, escreve o sonho de Ellen White junto ao seu marido. Vai aparecer um artigo do Instituto White, eles falam, aconteceu. Eles tentam argumentar que não foi uma orientação, mas foi. Ele falou para ela não ir num determinado lugar e ela não foi. Ela ouviu o sonho. Então o marido tinha morrido e ela conversou no sonho com o marido e acreditou que era o marido dela que estava falando com ela. Então realmente o falso profeta, ele tem comunicação com os mortos. Os mormons, tem vários relatos que os presidentes que antecederam Joseph Smith, diz que ele aparecia depois de morto para dar orientação. Isso acontece, né? As testemunhas de Jeová também. Diz que o Charles Taze Russell, o espírito dele estava orientando a organização. Não morreu? Já não tinha ido? Lá em São José do Rio Preto aconteceu uma coisa interessante. Um pastor presidente de um campo lá muito grande morreu. E aí alguém lá acho que parou de pagar a prebenda da viúva, né? E um dos dirigentes do culto chegou na igreja e disse: olha, irmãos, o finado apareceu para mim nesta noite e ele me disse: não esqueça a prebenda da viúva. Imagine vocês, o pastor que tinha morrido, isso aconteceu numa igreja evangélica, coisa de falso profeta. Como é que o pastor aparece para falar da prebenda da viúva? Tudo bem que tem que cuidar da viúva, sem sombra de dúvidas, mas que conversa é essa? Tá certo? E antes que os adventistas, que vivem me acusando de espiritismo, principalmente aquele quadradinho que eles têm lá, o senhor Leandro, eles vivem me chamando de espírita porque eu acredito no que está na Bíblia, lá em Mateus 17, que apareceu Moisés e Elias falando com Cristo, ali no Monte da Transfiguração, embora foi ele que transfigurou, mas o fato é que ali não houve consulta a mortos. Quem falou ali foi Jesus em Mateus 17, porque realmente Moisés estava morto e não ressuscitou ainda. 1 Coríntios 15, 23. Ele só vai ressuscitar na volta de Jesus. Ele e todos os outros. Ali estava o espírito de Moisés. E o fato do espírito dele aparecer ali é porque Jesus estava ali. E Jesus é Deus. E Deus fala com os mortos, sim. Leandro Quadros teve a pachorra de falar que se Deus conversar com os mortos, ele está contra a palavra dele, porque ele está consultando morto. Desde quando Deus consulta morto? Deus não consulta morto. Mas ele é Senhor dos mortos e dos vivos. E Jesus ali estava falando com eles, sim. Elias que não havia morrido e Moisés que havia morrido. Lá em Apocalipse 6, 9, de novo há essa questão. Em Lucas 16, 19 ao 31, Abraão fala com o rico. Isso não tem nada a ver com consulta de mortos. Consulta de mortos é para fazer adivinhação, chamar alguém que já morreu. E quem morre não fica vagando, quem morre não aparece. Porque existe o Hades, que é o lugar de sofrimento, e o paraíso, que é o lugar intermediário dos salvos, o lugar intermediário dos perdidos e o lugar intermediário dos salvos. E essas pessoas não ficam vagando. O caso de Mateus 17, ali é uma questão de soberania e de divindade de Jesus. Então não tem nada de espiritismo aí, nós não cremos nisso, nós não cremos em alma penada. Mas os falsos profetas creem, tanto que conversa até com a alma penada do marido, que foi o caso da Ellen White. O marido apareceu lá. Outro ponto interessante é que os falsos profetas, eles servem deuses e ídolos. Êxodo 20, 3 a 4, Deuteronômio 13, de 1 a 3, fala sobre essa questão de idolatria, ídolos. Nós temos na Igreja Católica, e a Igreja Católica mais do que nunca vive uma intensa idolatria, muito claramente. As religiões pagãs cometem idolatria, mas há idolatria também no mundo gospel. Os cantores são verdadeiros ídolos das pessoas, isso é idolatria. Quer ver uma coisa que Paulo fala, acho que em Colossenses, que também é idolatria? É o amor ao dinheiro.
Idolatria. Essas campanhas de culto de prosperidade é uma idolatria. Isso tudo desagrada a Deus. Tudo que é idolatria desagrada a Deus. Então, meu irmão, fuja da idolatria. Os falsos profetas estão sempre envolvidos com idolatria. Outra coisa, Colossenses 2, de 8 a 9, fala da divindade de Jesus, que ele se esvaziou, mas não deixou de ser divino. Ele estava aqui sem o poder, mas não sem a divindade. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele estava sem o poder, sem a glória que a divindade tem. Porque ele desfez da sua glória, ele se resignou para estar aqui sofrendo por nós como homem. Mas em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. E as seitas gostam de negar a divindade de Jesus Cristo. As TJs fazem muito isso. Dizem que ele é um Deus menor. Os espíritas dizem que ele é um Maitreya, um Buda, um iluminado. Mas negam a sua divindade. Jesus foi, enquanto esteve aqui, e hoje também é, segundo a palavra do Senhor, 100% homem, 100% Deus. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Então, muito cuidado aí com as seitas que negam a divindade de Jesus. E eu falo muito das pseudo-cristãs porque são as que mais confundem. E aí eu cito Testemunha de Jeová, Adventismo e Mórmon. Nas três, eles mexeram com a divindade de Jesus. Os adventistas se corrigiram, né? Mas embora Ellen White disse que Jesus tinha uma natureza caída e pecaminosa. Os mórmons acreditam que num Jesus diferente da Bíblia, um Jesus que nasceu de uma relação sexual entre Elohim e Maria. Olha que absurdo! Relação sexual física. Pior, no livro Princípios do Evangelho, os mórmons falam que Jesus é irmão de Satanás. Então, é outro Cristo. Eles negam a divindade de Jesus, negam até mesmo o Cristo bíblico, porque são seitas. Um outro problema, isso está em 1 João capítulo 4, aí é o gnosticismo, negou a humanização de Jesus. Porque se você negar que ele é Deus, é heresia. Mas se negar que ele foi homem também, e é homem ainda, porque está lá em 1 Timóteo 2,5, também é heresia. Jesus é 100% Deus e 100% homem. O gnosticismo, por exemplo, negava que Jesus veio em carne. Quer ver uma outra seita atual, moderna, pastor Edson Miranda, que nega que Jesus veio em carne? LBV, Legião da Boa Vontade. Eles não acreditam que Jesus veio em carne. Isso é heresia. Nono ponto. Suas profecias desviam o foco central da pessoa de Jesus Cristo. E eu quero ler esse texto aqui de Apocalipse 19:10, que diz assim: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. João estava querendo adorar o anjo. Mas ele disse: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Escute isso. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É o espírito de Jesus. Mas olha que interessante, por exemplo, os adventistas do sétimo dia diz que o espírito de profecia é Ellen G. White. Essa mulher que viveu aí no final do século XIX, começo do século XX. Mentira! O espírito de profecia que está sobre a igreja é o espírito de Jesus. Qualquer outro espírito é falsa profecia. Olha que interessante, uma outra característica do mundo sectário. 1 Timóteo 4:3. Eles restringem a alimentação de carnes e de certos produtos que a natureza oferece, tanto animal quanto vegetal. E aí, irmãos, alguns vão dizer assim: pastor, quais são as seitas que fazem restrição alimentar? Tem várias. O adventismo, o hinduísmo, as religiões africanas, a nova era, todas elas envolvem essa questão da alimentação. Agora, onde está o problema da alimentação, da dieta?
O problema não está em si na dieta. O problema, por exemplo, que Ellen White fala que comer determinada carne, aliás, comer carne vermelha faz você pecar. Ou seja, sacralizou a alimentação. Colocou a alimentação em detrimento da santificação. E aí já é problemático. Isso aí é problemático. Jejum sim, mas alimentação, que uma outra, aí complicou. Você falar que quem come carne não vai para o céu? Por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, às vezes o orixá não quer que a pessoa come determinado tipo de carne. Ela não pode comer, senão dá quizila. Então observe como isso é diabólico. Porque Paulo falou, botou alimento na mesa, deu graça, come. E eu garanto para você, meu amigo, que Paulo comeu carne de jacaré, carne de sucuri, carne de cobra, carne de, sabe? Imagine, carne de macaco, porque Paulo foi missionário em todo o mundo. E ele não queria saber de onde veio a comida. A comida estava na mesa, ele dava graças a Deus, comia em paz, né? E não se preocupava muito. Então, esses caras aí, eu repito, o problema não está na dieta. Dieta é até uma coisa bacana. Viu, pastor Edson Miranda? Fazer dieta é importante. Eu sei, eu também estou fazendo. Fazer dieta é importante. Agora, santificar a alimentação, sacralizar essa questão, dizer que o pastor Edson Miranda, porque ele não come determinadas comidas, ele é mais santo do que o irmão Ricardo, que come tudo. Então isso não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá entendendo? Como disse Jesus, não é o que entra que contamina, é o que sai do coração do homem que contamina. Então as seitas estão aí para iludir, lograr as pessoas e escravizá-las num sistema onde ela pode dominar até o que a pessoa come. Absurdo. Uma outra coisa que tá lá em 1 Timóteo 4:3 também, e esse é o 11º ponto, que restringe o casamento. Reprova o casamento. Nós temos a Igreja Católica que, devido a uma questão de sucessão pastoral dentro da igreja, para evitar gasto, para evitar que bens da igreja fossem deixados de herança para os filhos dos padres, eles proibiram o casamento no século XI. E devido à proibição do casamento, a Igreja Católica é a instituição que mais comete pedofilia no mundo. A Igreja Católica hoje é uma instituição pedófila. Por quê? Porque descumpriu a palavra de Deus. Uma outra coisa que os falsos profetas fazem, é o 12º ponto, eles promovem a imoralidade. Judas, versículo 7. E não só promovem, sacralizam. Eu tenho falado muito isso, sacralizam. A Igreja Meninos de Deus, que é uma igreja inclusive que vende fitas, DVDs para a igreja sobre desenhos infantis, é uma igreja que faz a pesca croquete. Então as moças solteiras mais bonitas da igreja e os moços solteiros mais bonitos da igreja vão para a rua oferecer 1 hora de sexo em troca de 1 hora da palavra. Então a pessoa vem para a igreja, ouve lá a mensagem e depois tem lá uma relação sexual de presente. Imagine você que absurdo, santificaram a promiscuidade, a imoralidade. E tem também algumas igrejas, que eu não posso falar nome, né? Que falam que guarda os 10 mandamentos, que não sei o quê. E agora, recentemente, aí um famosíssimo da instituição, estava de caso com a apresentadora lá, 2 anos de caso, e falando sobre vida com Deus, sobre guardar a lei, só que estava em adultério terrível. Ou seja, imoralidade sexual, falando de santidade e com imoralidade sexual. 13º ponto, geralmente as seitas encorajam o legalismo. Isso está, Paulo combatendo isso em Colossenses 2, de 16 a 23, legalidade. As seitas tentam escravizar as pessoas com obstáculos à salvação. Uma coisa que talvez você não saiba, você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas não saem à rua para evangelizar por motivação espiritual, por amor às almas perdidas, não, elas são obrigadas. Elas são obrigadas
todas as semanas a estar um determinado número de horas na rua, acho que é 40 horas por mês ou 10 horas por semana, elas são obrigadas a estarem na rua. É que depende se ela é publicador, se ela é pioneira, tem uns cargos ali que eles criaram dentro da organização, então depende desse cargo, ela tem que ficar um número de horas na rua. Então elas não vão por amor. Tanto que você vê a Testemunha de Jeová andando na rua, ela anda arrastando o pé, porque ela tem que esperar passar o tempo na rua. Não sei se você já observou isso. Isso não é uma devoção, isso é legalidade. O 14º ponto também tem a ver com legalidade, Colossenses 2:14-17, é, por exemplo, a guarda sabática. Temos várias seitas que mandam guardar o sábado, temos até batistas do 7º dia, né? Mas, por exemplo, o adventismo, a profetisa deles falam categoricamente, a guarda do sábado importa em salvação. Se a guarda de um dia importa em salvação, está lá em Gálatas 4:10 e 11, Paulo falando, creio que tenho trabalhado em vão para convosco. Quereis guardar dias, meses e anos? Gálatas 5:4, da graça decaíste, vocês que querem resguardar-se pela lei. Então, amados, não deixe a seita escravizá-lo, não deixe a seita engodá-lo, não permita que o diabo, através dessa religiosidade falsa que está aí fora, tire você da liberdade que está em Cristo Jesus. Que você nesta manhã seja livre, que você nessa manhã não caia no engodo, que você nessa manhã viva em Cristo, porque Cristo é liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Então, meu querido, fique na liberdade que está em Cristo Jesus, não se deixe engodar pelas seitas, viva na bênção de Deus e seja feliz para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu oro pelos nossos amados ouvintes, pelos nossos telespectadores, e eu peço a tua bênção, ó Pai querido, sobre cada um deles. Nos dê um dia de vitória, um dia de bênção, e nos livra, Senhor, de qualquer engodo sectário, que nós possamos viver livres na tua presença, em nome de Jesus. Amém.